Bom dia, pessoal. Vou dar continuidade no nosso assunto. Eu vou mostrar um pouquinho de eletricidade, porque eu acho que é importante para a gente conhecer algumas coisas que a gente vai precisar mais na frente. Não vou aprofundar, vocês vão ver isso em física no terceiro ano, ou dependendo do curso de vocês, podem já ter visto ou estar vendo em outra disciplina. Então vamos lá. Isso aqui vocês estudaram em química no primeiro ano, ou estão estudando. Aqui são as partes do átomo. Claro que isso aqui é uma representação simplificada. Não vou colocar o modelo de Rutherford aqui com detalhes. Só queria lembrar vocês que o átomo é feito de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga elétrica negativa. Os elétrons, por estarem na eletrosfera, eles são muito mais fáceis de se utilizar. Não é como se você pegasse e pudesse tirar um próton do núcleo de um átomo e usar para gerar corrente elétrica, é muito mais complicado. Então, para todos os efeitos, a gente considera que a corrente elétrica é basicamente de elétrons, exceto alguns casos específicos, tá? Cargas iguais se repelem, ou seja, você tem um próton, você tem outro próton, eles vão querer se empurrar, ficar longe um do outro. Você tem dois elétrons, eles vão se empurrar, um querer ficar longe do outro. Por outro lado, cargas opostas elas vão se atrair. Então, toda carga elétrica ela vai fazer força. O próton vai fazer força tentando empurrar outros prótons para longe. Um elétron vai fazer força tentando empurrar outros elétrons para longe. E eles vão atrair um ao outro. Então, a base da eletricidade, cargas opostas vão se repelir, cargas opostas vão se atrair, cargas iguais vão se repelir. Não vou entrar no conceito de campo elétrico, vocês vão ver isso em física. Quando eu tenho movimento de cargas elétricas, a gente chama de corrente elétrica. Normalmente é o que a gente chama de fluxo organizado. Você pode ter uma corrente elétrica em sentido único, como é o caso de uma pilha, a bateria do seu celular, que corre em um sentido para passar pela placa dele, ou pode ser corrente alternada, que é o caso da tomada das nossas casas. Quando a gente está estudando, a corrente elétrica é representada pela letra I e sua unidade é ampere, ou A maiúsculo. A corrente elétrica, como eu já falei, ela é um movimento ordenado de cargas elétricas. Nesse caso aqui, veja que tem um elétron se movimentando para a direita, onde a corrente elétrica é a quantidade de cargas dividido pelo tempo, carga em Coulomb. Se eu conectar um lado que tem cargas elétricas positivas sobrando e um outro que tem faltando cargas elétricas positivas, elas vão querer se movimentar. Na prática, os elétrons do lado negativo vão se movimentar pelo fio até o lado positivo. Entretanto, no início do estudo da eletricidade, quando Volta, por exemplo, estava fazendo os experimentos, foi atribuído que a corrente elétrica era um movimento de cargas positivas. Não se tinha o modelo atômico conhecido que a gente tem hoje, então ele acreditava que havia um excesso de cargas, ele chamou de lado positivo, o lado que faltava ele chamou de negativo, e hoje nós sabemos que quem se movimenta são os elétrons, mas para efeito de cálculos a gente sempre utiliza a corrente indo do positivo para o negativo. Isso a gente chama de sentido convencional da corrente elétrica, tá bom? Então, no circuito elétrico ele é o conjunto onde eu tenho o lugar que fornece energia e outro lugar onde eu vou consumir energia. Tipicamente vou usar isso para gerar o trabalho. Um exemplo que a gente tem em casa, para ligar uma lâmpada, para o motor da geladeira movimentar o gás que vai resfriar a geladeira, para o teu celular funcionar. Tudo isso são cargas elétricas. De forma simplificada, o circuito elétrico ele tem a fonte de tensão, que vai fornecer energia, no teu celular é a bateria. No caso quando você está carregando o celular, a bateria passa a ser uma carga e quem vai fornecer energia é o carregador. No caso da nossa casa, quem fornece energia é a usina geradora de energia, que para a gente no Brasil a maior parte são hidrelétricas. Para essa eletricidade ir de um lugar a outro, a gente tem condutores, é por onde vai passar a corrente elétrica. Carga é o que eu vou utilizar energia elétrica, já falamos. Seccionadores é o que controla a passagem de corrente elétrica. Por exemplo, para a lâmpada, o interruptor ele vai permitir ou não a passagem de corrente elétrica, então ele é um seccionador.
Eu tenho sistemas de proteção para garantir a segurança. Por exemplo, o fio que a gente usa em casa, tipicamente ele aguenta até 16 a 20 amperes. Então, se você tiver, por algum motivo, aconteceu alguma coisa, a corrente está acima de 20 amperes, ele pode danificar, inclusive levar a incêndio. Quem evita que a corrente passe do limite é o sistema de proteção. Normalmente, em nossas casas no Brasil, a gente usa disjuntores, tá? Mas existem fusíveis. Quem tem fio de linha em casa provavelmente já viu um fusível. Aqui um desenho simples de um circuito. Eu tenho uma fonte, eu tenho um motor e eu tenho o seccionador que vai ligar ou desligar o meu circuito. Vamos para um conceito que eu espero que você já tenha visto em física, que é o de potência. Por exemplo, se eu estou puxando uma carroça, quem vai fazer o trabalho de puxar a carroça sou eu. Obviamente que se eu colocar um cavalo para puxar a carroça, o cavalo tem muito mais potência do que eu. Eu posso até conseguir levar, vamos dizer, eu tenho que levar uns sacos de cimento por 2 km. Digamos que eu conseguisse levantar sozinho um saco de cimento e realmente carregar. Poderia carregar um por um e levar um determinado tempo. Eu poderia botar vários em uma carroça, botar o cavalo para puxar e eu consigo fazer o mesmo trabalho em menos tempo, porque eu tenho mais potência. É o caso, por exemplo, eu tenho um ar-condicionado. Se eu botar um ar-condicionado de 9.000 BTUs no quarto pequeno, ele vai funcionar que é uma beleza. Se eu botar um ar-condicionado de 9.000 BTUs numa sala de aula como a do IF, obviamente que ele não vai conseguir resfriar a sala. Ele não retira calor da sala rápido o suficiente para compensar a quantidade de calor que entra na sala. Então, potência é a quantidade de trabalho que eu faço por tempo. Eletricamente, a fórmula é esta aqui. P igual V vezes I. Potência igual tensão vezes corrente. Aqui nós temos a letra, o que ela representa e qual é a unidade no SI, tá? V é a tensão. A gente também pode representar pela letra E e em alguns casos pela letra U. E a unidade é volts. E a corrente elétrica, que é em amperes. Vejamos um exemplo aqui. Eu tenho um veículo, eu tenho uma lâmpada de 60 watts e 12 volts. Isso aqui é a potência da lâmpada do veículo. Ou seja, quanto maior a potência, mais ela ilumina. Eu quero calcular a corrente. Eu vou usar a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, onde P igual I vezes V. Vou substituir os valores. Lembrem que P é a potência, 60 watts, V é a tensão, 12. Fazendo uma matemática simples, nós temos 5 amperes de corrente. Agora vamos falar de resistência elétrica. Resistência elétrica é o que se opõe à passagem de corrente elétrica. Por exemplo, se eu tiver que caminhar 500 metros da minha casa até o meu trabalho, se eu tiver, por exemplo, de skate, a resistência é relativamente baixa. Eu vou fazer pouco esforço, porque basicamente vai ser o atrito das rodas, então o esforço é pequeno. Por outro lado, se eu tiver que caminhar em uma montanha, onde eu tenho barro, por exemplo, tem uma subida, uma descida com buracos, a resistência é muito maior. Eu vou demorar muito mais a chegar. Se eu trouxer isso para a eletricidade, é o fio. Quanto mais fácil é para o fio passar corrente elétrica, menor é a resistência. Se a gente fizer uma analogia do circuito elétrico com o sistema de água da sua casa, a fonte de energia é a caixa d'água. O condutor é o cano. A carga é, vamos dizer, a torneira. Perceba que quanto mais grosso é o cano, mais água consegue passar para a mesma caixa d'água. Ou seja, a resistência é menor. A mesma coisa vale para o fio. Eu posso botar um fio mais grosso que tem uma resistência menor e aí eu vou ter uma corrente mais alta. Naturalmente, que da forma como a gente constrói, eu quero perder o mínimo de energia no fio. Então eu tento fazer o fio um pouco mais grosso. E quem vai realmente controlar a corrente é a carga. Então, se eu fizer do jeito errado, o fio vai ter mais corrente do que ele aguenta, porque quem delimita a capacidade de condução do fio é o isolamento dele, principalmente. Obviamente que o condutor também, mas o isolamento dele
é que quando ele atinge uma temperatura, ele deixa de funcionar. Então, se você tiver um fio que tiver com a corrente muito alta, ele vai derreter e vai ter um curto-circuito. Então, eu preciso do dispositivo de proteção justamente para isso. Então, você comprou uma extensão, olhe lá qual é a capacidade de corrente dela. Porque você comprou aquela extensão baratinha, que aguenta no máximo estourando 10 amperes. Aí você vai ligar um air fryer e um micro-ondas. Somando a corrente dos dois dá 30 amperes. Naturalmente que essa extensão vai derreter e vai colocar em risco. Então, verifique isso para evitar maiores problemas. E aqui a gente fala justamente dos condutores isolantes. Você quer que a corrente elétrica passe pelo fio, passe pelo interruptor e chegue até a lâmpada. Então você precisa que ele conduza. Mas você não quer conduzir isso até o seu dedo. Então você tem que ter o isolante, que é quem vai proteger a parte que não deve conduzir a eletricidade da eletricidade. Tipicamente a gente utiliza alguns tipos de plásticos ou borrachas. Pode ver que o interruptor ele é de plástico, a cobertura do fio é de plástico. Então o isolante vai tentar evitar que a corrente elétrica passe por ele. Óbvio que ele tem um limite. Assim que você pega, coloca uma madeira, você começa a colocar peso, uma hora a madeira não aguenta o excesso de peso e quebra. O isolante é a mesma coisa. Se você botar uma diferença de potencial muito grande, a corrente elétrica pode conseguir romper e começar a conduzir. Então tudo tem uma limitação. Aqui eu vou encerrar esse vídeo. No próximo vídeo a gente continua esse mesmo assunto, tá bom?